Olá, bem-vindo ao meu canal Cultura Ambiental. E o tema de hoje foi escolhido essa semana, pelos meus seguidores do Instagram, @brunaQC1. E o tema escolhido foi consumismo versus minimalismo. Esse é um protesto, uma roupa de protesto. E eu fiz bastante pesquisa sobre artigos recentes sobre o tema. E eu acho que vocês vão aprender bastante coisa e vai ser muito legal. Vamos lá! O consumismo está no coração da sociedade industrializada, que segue um modelo de extração, produção, uso e descarte. E de onde vem esse modelo, Bruna? Esse modelo ele começou a surgir na Revolução Industrial, acho que 1760 a 1840, que foi o segundo boom de crescimento populacional no mundo. Eu trouxe até coloquei até aqui do lado para vocês verem o primeiro boom do crescimento da população mundial foi com a agricultura, o controle e a agricultura, o controle da produção de alimentos. O segundo boom veio no período da Revolução Industrial e que foi esse período de 1760 a 1840, que trouxe outros digamos, boom, que foi a melhoria da medicina, que foi a melhoria na construção das cidades, que foi a saneamento básico, tratamento de efluentes, que minimizou aquelas doenças que causavam morte em massa, que era a peste negra, que foi a peste bubônica, que foi a malária e assim por diante, certo? A cólera, certo? Então, assim, mas vamos voltar ao crescimento da população, que é um dos fatores que contribui para o problema ambiental, certo? Então, assim, de 1804 a 1927, ou seja, 123 anos, a população mundial permaneceu em 2 bilhões de pessoas. Porém, de 1927 a 1950, ou seja, apenas em 23 anos, a população aumentou mais 1 bilhão. De 1950 a 1974, ou seja, uma diferença de 24 anos, a população aumentou mais 1 bilhão. Foi para 4 bilhões. E, só para a gente resumir um pouco, de 1974 a 1987, ou seja, menor intervalo de tempo, aumentou mais 1 bilhão, foi para 5, e assim por diante. A estimativa é que em 2030 a gente esteja com 8,7 bilhões de pessoas no mundo e que em 2050 se chegue a quase 10 bilhões de pessoas no mundo. E acreditem, em outros artigos acadêmicos recentemente, falou que desses quase 10 bilhões, 60% vão viver em cidades, certo? Enfim, mas por que você está falando do crescimento populacional? O crescimento populacional é um dos grandes fatores dos problemas ambientais. Por quê? Porque com o aumento da população eu vou precisar de mais recursos para manter as pessoas satisfeitas, vivas e alimentar essa economia linear, de extração, produção, uso e descarte. O aumento per capita também aumentou muito mesmo. Existe uma pesquisa, um artigo publicado da House of Commons, de uma instituição inglesa, que foi publicado em 2014, super respeitada, que fez uma análise, Em 1980, o consumo per capita, aliás,
o consumo, a quantidade de consumo da população em 80 ao ano era de 40 bilhões. 40 bilhões de toneladas. Né? E aí entra o quê? Entra tudo, entra a roupa, entra casa, entra carro, entra tudo que você pode comprar, certo? Iate, avião, entra tudo isso. E a estimativa é que em 2020 fosse para 82 bilhões de toneladas ao ano. Isso, em 40 anos, a gente dobrou a quantidade de matéria consumida ao ano. Estamos falando de toneladas, bilhões de toneladas de resíduos produzidos todo o ano, certo? Então, dito isso, vocês já sabem a relação entre aumento da população, aumento do consumo per capita, consumismo e meio ambiente, certo? Então, já entendemos essa relação. Agora, vamos citar um dos melhores, digamos, não melhores, mas maiores escritores do tema sobre consumismo e sociedade, que é o escritor chamado Bauman. Ele é super respeitado na área e foi autor de vários livros na área. Então eu dei uma olhada em alguns das referências dele, e um dos motivos para se ter esse aumento do consumismo foi a questão da construir uma identidade, a self-identity, né? As pessoas começaram a construir a sua própria identidade. Porém, isso tem um grande porém, né? As pessoas não sabem ou sei lá, não pararam para analisar que muitas vezes as empresas multinacionais que têm acesso a estratégias de marketing usam esse marketing para manipular a sua opinião. Então as grandes empresas ou que usa digital influencer para fazer você acreditar que você precisa daquele produto para ser feliz. E tem várias pessoas que sem saber ou se deixam manipular ou se deixam acreditar que são felizes comprando aquele certo produto, a ponto de tirar foto da sacola, tirar foto do produto, tirar foto do prato, tirar foto. Gente, pelo amor de Deus, será que eu vou deixar de ser eu, de ser mais feliz, porque eu tô com a camisa branca com o nome promoção? Será? Sabe? Começou a construção da sociedade do ter em vez da sociedade do ser, né? E por trás de tudo isso existe uma grande manipulação para aumentar o consumismo e aumentar o faturamento das empresas que ganham com as vendas, certo? E esse tema ele é tão sério, essa manipulação ela é tão séria, que às vezes a gente se comporta igual a um soldado, ou então igual a um robô que precisa mostrar para outras pessoas, ostentar, ou sei lá, mostrar que você faz parte daquele sistema, né? Que você tem aquilo que o outro tem que faz o outro feliz, né? Então, será que eu sou um soldado dessa indústria? Será que isso é a construção de uma identidade? Por muito tempo, a gente seguiu rigorosamente esse modelo econômico de extração, produção, uso e descarte. E isso se refletia em todos os campos, inclusive nas universidades, o que é uma pena. That's a shame. É uma pena. Porque, por exemplo, eu sou engenheira química, eu paguei algumas disciplinas de petróleo. E durante as disciplinas de petróleo, nenhum professor falou que a indústria do petróleo era a que mais poluía no mundo. E eu fiz um post no meu Instagram recentemente falando dos principais segmentos que mais agrediam o meio ambiente. E muita gente ficou chocada quando descobriu que a indústria da moda era a segunda que mais poluía no mundo. Por que a gente não fala sobre os impactos que a produção causa? Por que a gente nunca falou disso? Por que a gente está falando disso só agora, né? Já era importante naquela época.
quando eu estava na universidade, né, de 2004 a 2008, já era importante, porque que agora é que eu fiquei sabendo de tudo isso, né? Então, outra pessoa que ficou chocada falando sobre a pecuária é uma das que mais causa impacto ambiental no mundo. É sim. Você tem a supressão vegetal e você tem a criação de pastos, e você também tem a questão da geração de gases de efeito estufa dos animais, certo? Segundo lugar, a indústria agropecuária causa mesmo um grande impacto ambiental no mundo? Sim. Para você produzir, geralmente você usa agrotóxicos, às vezes você usa fertilizantes. Esses fertilizantes muitas e muitas vezes poluem e aceleram o processo de eutrofização dos rios, certo? Então, assim, procurar se informar, certo? Professor de universidade, por favor, dê a informação completa, certo? Não mostre só a produção, mostre a etapa inteira, a produção, o que é que causa a extração, quais são os impactos que causa, para que os alunos que venham a se formar pensem em reduzir esses impactos. Se eles não souberem disso, eles não vão pensar em técnicas que reduzam esse impacto. Para falar sobre consumismo, eu tinha que citar esse artigo que eu encontrei da Environment Health de 2018, é um artigo aberto, qualquer pessoa pode ter acesso, e ele traz vários dados preocupantes. E esse artigo ele fala sobre os impactos globais da indústria da indústria da moda. E eu vou citar alguns que não deu para... E ele usa um termo que eu achei interessante, que é a fast fashion, que é um termo que é usado hoje em dia para consumo rápido de roupa barata e de baixa qualidade, o que aumenta mais ainda o consumo desse tipo de insumo, digamos, né, desse tipo de produto. Vamos lá. Globalmente, 80 bilhões de peças de roupa novas são produzidas a cada ano. 80 bilhões de peças de roupa são produzidas todo ano. Gente, é demais. E isso gera uma receita, né, um faturamento para as empresas desse segmento de 1,2 trilhões de dólares ao ano. A maioria dessas peças, elas são produzidas, 90% dessas peças são produzidas em países pobres, como Bangladesh, como a Índia, algumas na China, várias na China, inclusive, porque a mão de obra é barata, certo? Grande parte, eu não sei a porcentagem, é consumida pelos americanos. Os americanos consomem grande parte das roupas que são produzidas anualmente. Eu acredito que, como os americanos consomem bastante, eles também descartam muita roupa. Estima-se que cada americano descarte 80 quilos de roupa por ano. Gente, é um absurdo, certo? Outro dado bem interessante que esse artigo traz, né? 500 mil toneladas de roupas são descartadas todo ano. 500 mil toneladas de roupas são descartadas todo ano. E isso é um dado só dos Estados Unidos, certo? E acreditem, se vocês quiserem, mas grande parte desses resíduos têxteis, ele vem para os países pobres. A Ellen MacArthur Foundation também tem divulgado bastantes dados importantes sobre o impacto que as indústrias, inclusive a da moda, tem causado. Nela, a Ellen MacArthur Foundation falou que 20% das águas doces do mundo são poluídas por a indústria da moda. Ah, Bruna, mas como assim? Vocês já pararam para pensar que as roupas, 90% das roupas que a gente tem, elas são de dois tipos de fibra. A fibra de algodão
que para ser produzida precisa de terreno, de terra, né? Precisa de, muitas vezes, agrotóxico, fertilizante, que acaba poluindo os recursos hídricos, e precisa de muita água para poder ser gerado o algodão. Segundo, a fibra poliéster, né, que é bastante usada, ela vem do petróleo. Ela é uma fibra derivada de petróleo, então também polui bastante, e é uma fibra sintética que demora bastante tempo a se decompor. Então, essa é uma etapa, a etapa da produção das fibras. E tem a segunda etapa, que é a parte de tingir a fibra. Para você tingir uma fibra, você tem que ter um corante, que tem que ter, às vezes, metais pesados naquele corante, e esse efluente que é gerado vai para os rios, que a gente tem acesso, certo? Então, não tem como não poluir, certo? E eu achei super interessante saber de tudo isso, porque a gente compra uma coisa, mas não imagina o impacto que aquilo está causando no meio ambiente. E cada vez que você compra qualquer coisa, você está levando um pedaço do meio ambiente com você. As suas escolhas impactam o meio ambiente. Agora vocês sabem por quê. Porque agora a gente vai falar de como a gente consegue consumir de forma consciente, certo? A partir, eu acho que de 2014, começou a surgir um novo modelo econômico, que foi o modelo de economia circular. Até coloquei aqui. Economia circular, tá vendo aqui, ó? Então, o que é esse modelo de economia circular? Esse modelo de economia circular, ele veio substituir esse modelo linear, que é de extração, produção, uso e descarte. A proposta do modelo circular é de você agregar valor ao produto, certo? E quando entre a produção e o uso, vai gerar vários tipos de segmentos, subdivisões. Por exemplo, você pode usar, reutilizar, reciclar, remanufaturar, antes de você descartar e sem necessidade de você extrair um novo produto, um novo recurso natural. Então, esse é um novo modelo econômico que eu tenho certeza que veio para melhorar a nossa condição de viver em paz com o meio ambiente, certo? O meio ambiente, o planeta Terra é a nossa casa. Não existe um outro lugar para a gente só tem esse, não existe um plano B. Só existe aqui, morar na Terra, proteger os recursos que a gente tem hoje, certo? Como? Então vamos continuar falando disso, né? Com relação à roupa, eu falei da adoção do armário cápsula, né? Você ter menos peças, de roupa, né? Você diminuir, se eu uso mais calças e blusas, então vou ter mais calças e blusas em vez de comprar vestido, que eu só vou usar uma vez. Então, eu tenho adotado isso para a minha vida também, com bolsa, roupa, sapato. Então, assim, primeiro eu dei uma limpa no meu Instagram, eu não sigo mais aquelas influencers que ficam fazendo você querer consumir um produto que elas estejam vendendo. Então, eu dei uma limpa, não tenho mais nenhum digital influencer desse tipo. Camila Coelho, a Gisele Bündchen, que disse que é ambientalista, mas ela passou a carreira dela inteira tentando influenciar as pessoas a comprarem. Então, para mim, ela não é ambientalista. Vamos lá. Outra coisa interessante é o estímulo à produção, o estímulo a comprar coisas que tem uma política ambiental por trás. Por exemplo, existem empresas brasileiras que usam a política de compensação ambiental. Para cada roupa que é vendida, elas plantam uma árvore. Eu achei super interessante e eu procuro comprar roupas dessa marca. Não vou falar qual é o nome. Segundo, eu procuro comprar coisas que durem mais tempo. Eu tenho coisas no meu guarda-roupa que eu uso até hoje e que tem mais, sei lá, calça jeans, eu tenho uma calça jeans que tem 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então, coisas que durem mais, que não sejam descartáveis, certo?
outra coisa que vocês podem pensar. Então assim, prestem atenção no que vocês compram, prestem atenção no que realmente representa vocês, não saiam comprando algo para se sentirem felizes ou aceita, ou ostentar, ou chamar atenção. E para concluir, eu gostaria de dizer uma coisa muito séria para vocês. Não permita que o marketing digital ou que um digital influencer que não te conhece diga o que você precisa para ser feliz. Ser feliz é algo muito pessoal e só você pode saber o que realmente te faz feliz. Então, eu quero concluir esse vídeo com isso, né, com esse apelo e dizer para vocês que pensem no meio ambiente, pensem, reflitam que o consumo está acabando com os recursos naturais, que futuramente a gente não vai ter esses recursos para sempre, certo? Então, um grande beijo. Muito obrigada por ter assistido até o fim. Dá um like, compartilha, porque vamos fazer nossa parte por um mundo melhor.